Colocamos diante do Senhor a mente, o coração do nosso pastor David, pelo que será cooperado nessa manhã. Nós também oramos por nós e pela disposição do nosso coração em estar inclinado e aceitar as sementes que serão declaradas, as palavras que serão proclamadas. Abençoe, guarde o coração dele, que o Senhor o use como uma ferramenta nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Obrigado. Muito bom, hein? Eu pedi o Bruno para passar 2 vídeos ali para mim. Ele está tentando baixar os vídeos ali. Mas eu vou abrir aqui. Bom, nós estamos conversando, esse segundo semestre de 2022, nós temos refletido sobre cartas à igreja. Ou seja, quais ensinamentos que Paulo deixou para a igreja daquela época que podem ser pensados e colocados para nós, né, de forma pessoal e coletiva. Então, desde, me ajuda, julho nós começamos a estudar essas cartas. No início desse ano nós estudamos todas as parábolas de Jesus, de janeiro a junho, e julho para frente, vamos terminar o ano falando de todas as cartas do apóstolo Paulo, pensando alguns assuntos. Pode ser que a gente não vai conseguir cobrir, né, vários assuntos, mas vamos pensar alguns assuntos pontuais. Hoje, em especial, vou falar sobre a carta de Filipenses, e o assunto é alegria. Alegria. E aí eu quero começar com 2 vídeos. Conseguiu os 2? Um só? Pois é, o outro... O outro a gente passa no final, pode ser? Vamos tentar no final. Aí, mano. Eu baixei 2 vídeos aí, vê se dá pra... Inspiração. Gente, esses aí são meus 2 filhos. Eu tenho 4 filhos, esses são 2 dos meus 4 filhos. E Timóteo e Tito. E isso começou a ministrar esse assunto no meu coração na segunda-feira com esse vídeo que eu recebi. Eu estava no galpão trabalhando e a Rebeca me mandou. Ela estava dando banho nos 2 para mandar para a escola. Aí Deus começou a falar comigo sobre esse assunto. E eu comecei a reparar a facilidade com que as crianças lidam com o assunto alegria. E ao mesmo tempo, a dificuldade que nós, adultos, lidamos com o assunto alegria. Nós somos capazes de assistir uma série, de colocar uma série no Netflix para produzir sorriso. Mas há uma grande distância entre alegria e sorrir. Por um stand-up, por uma canção. Alegria, nós vamos perceber que é uma perspectiva um pouco mais profunda e que talvez você nunca experimentou. Talvez nós vamos entrar num campo que vai te revelar que você precisa aprender a ser feliz, a ser alegre. E não tem a ver especificamente com um evento, mas com um impacto, né, do que significa carregar essa alegria. E aí a gente vai usar como base o texto do apóstolo Paulo de Filipenses 4, a partir do versículo 1. Conseguiu outro, né? Conseguiu? Ah, então eu vou passar, esse é bom demais. Aquele lá é bom, porque, né, os menininhos, mas esse aí foi jóia. Aí, irmãos, eu estava trabalhando com alguns irmãos para fazer uma mesa aqui para a igreja. E aí fui fazer uma hora extra ontem, sábado, de manhã, lá no galpão. E aí recebo esse vídeo aí. Aí eu falei, é de Deus. É de Deus. É de Deus esse abraço. Cadê o negócio? Tá pouco áudio.
Pois é, especial. Vamos chegar lá um dia. Quem entende som aí, ajuda a gente para melhorar as coisas. Pôr um negócio, clicar ali, aí sair o som na caixa. Vamos lá. Aí. Presta atenção, hein? É muito revelamento. Gente, repreende. Está passando o segundo, não está passando o vídeo. Tá vendo? Teste. No final a gente passa. Esse nós vamos aprofundar aí também. Bom, vamos tentar mais um pouco. Daqui a pouco a gente tenta de novo. Vamos ao texto, Filipenses 4. Filipenses 4. Carta do apóstolo Paulo a Filipos, uma cidade que naquela época portuária também, assim, recebia muitos viajantes. E era um polo, tipo Governador Valadares, Juiz de Fora, esses lugares um pouco maiores que tem muita gente em ascensão para chegar na capital. Então, Filipos. Sumiu aqui. Filipenses 4:1. Portanto, Filipenses 4:1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, meus amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sejam da mesma mente no Senhor. E admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e também com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em outras versões está, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Viu? Parece que vai? O profissional foi lá. Olha aí, gente, presta atenção. Pegadinha. Eu exibi esse vídeo ontem e eu assim, não, tomara que seja, mas era só uma pegadinha mesmo, da irmã. Foi na farmácia lá e fez aquela pegadinha assim com o marido. Só que o engraçado foi que a gente não deu para ver muito bem a cara, mas o cidadão ficou branco, com a cera. Falou, vou te matar. Né? E imagina a moça olhando para ele, olhando para mim, tipo assim, será que aconteceu alguma coisa? Mas esse vídeo ontem testificou que eu acho que a gente precisava falar desse assunto hoje. Paulo, então, está preso em Roma. Presta atenção, Paulo está preso, gente. Preso em Roma no ano 61 depois de Cristo. E pega a sua, como chama aquilo? Pena ou caneta da época e escreve uma das mais poderosas cartas do Novo Testamento. Uma das cartas que comunicam uma espiritualidade profunda e ao mesmo tempo ele toca em assuntos da nossa humanidade de forma muito peculiar. Ele registra uma alegria por ter notícias desses irmãos de Filipos, ou seja, ele fala, olha, vocês me alegraram,
tanto no texto que o Luiz leu aqui, vocês vão perceber que ele fala assim, alegrei-me quando... E agora, de novo, ele fala, ó, me trouxe alegria ao saber que a conduta de vocês é essa. A pergunta é que, o problema é o seguinte, o problema é que a gente está falando de um homem em final de vida, que já passou por alguns naufrágios, algumas chibatadas, foi colocado de cidade, expulso de cidades, expulso de sinagogas e ainda assim, dentro de uma prisão, falando sobre estar alegre. Isso fala alguma coisa pra gente, não fala não? Perceba que ele repete mais de uma vez, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que será que ele repete mais de uma vez a mesma expressão? O judeu, ele tinha uma forma de sublinhar um assunto mesmo com a fala. Então, Hosana nas alturas quero sublinhar Hosana. Entendeu isso? Aleluia, aleluia. Ele estava sublinhando. E aqui ele fala, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que será que Paulo investiu em repetir a palavra alegrai-vos? Por que será que isso é uma recomendação apostólica para nós? Interessante perceber que não existe na Bíblia nenhum versículo mandando a gente se entristecer. Não tem. Não tem nenhuma ordem dos discípulos ou de Jesus falando, fiquem tristes, porque assim vocês vão me conhecer, assim você vai me perceber melhor. Não existe. Mas existe alegrar. Por quê? Porque Paulo sabia que o viver nesse mundo já nos traria assuntos e motivos suficientes para a gente se entristecer. E por isso ele repete, vocês precisarão aprender sobre o que é alegria, para dar conta e suportar o que esse mundo provoca em vocês, que é tristeza, que é alfinetada, que é desconfiança, que é discordância, que é luta, que é guerra, que é, você pensa assim, contrário a mim, morte, te mato, te excluo, não converso, e aí? Pessoal, eu não estou falando do bobalhão, sabe o bobalhão? Que qualquer coisa está bom para ele ri de tudo, conhece alguém? Que ele ri de tudo, ele parece que está vivendo num outro mundo, tipo um Bob, um fantástico mundo de Bob. Ele não lida bem com os assuntos vitais da vida, ele não toca em assuntos reais, ele vive ali rindo, tudo está bom para ele, e aí está tudo bem? Ele, não, beleza. Não é esse. Paulo não é esse. Paulo está falando sobre uma perspectiva de pessoas honestas, que conhecem o que é tristeza e deseja aprender o que é alegria. Quer aprender o que é. Eu tenho por característica pessoal, faz parte da minha pessoa, uma postura mais introvertida do que extrovertida. Eu sempre fui assim. Para falar em público, então, sempre foi um desafio e ainda é. Na minha família, fui criado numa família de militares, né? Meu avô militar, então tinha toda aquela cerimônia para, na hora das refeições, você não podia falar, e se você falasse, tinha que pedir para falar. E a gente cresceu nesse ambiente meio, sabe, que o bonito era ser introvertido, que o bonito é cara amarrada, que o bonito é cara fechada. E eu naturalmente fui desenvolvendo uma cultura mais fechada sobre qualquer assunto. Mas não significa que eu não gostaria de ser diferente, né? Eu fui colocado a isso. Só que hoje o que eu vejo é, mesmo pessoas que não viveram isso, por circunstâncias dos dias atuais, estão nesse lugar de tristeza. Pessoas que outrora eram comunicativas, felizes, traziam luz e leveza para o ambiente, agora elas chegam e acabam com o ambiente. Elas travam o ambiente. Antes ela chegava e comunicava, não, vamos lá, agora é, o que você tem contra mim?
Quer brigar? Vamos brigar, ué. O que eu percebo entre nós, e entre nós, é uma disposição para tristeza e para guerra, muito mais acentuada do que uma disposição para o contato e para a alegria. Sim ou não? Sim. Nos ambientes onde você está indo por aí. Primeiro que te julgam pela cor da roupa. Se você depender da sua cor, do seu jeito, já começa. E Paulo, ele fala que esse mundo, de fato, ele deixa nas entrelinhas que esse mundo ia nos trazer tristezas, mas ele nos dá uma ordem, um imperativo: alegrai-vos. Significa que o Mateus tem que alegrar a Camila? Não. É um trabalho individual. A Camila alegra a Camila, o Mateus alegra o Mateus. E juntos eles celebram a alegria. Quando a gente transfere para o outro esse imperativo que Paulo está falando, a gente se torna o cobrador. Mas você não faz. Já conhece alguém? Mas é você. E ele fala: alegrai-vos sempre. É de vez em quando. Ele está falando para um pessoal da igreja o seguinte: lembrem-se de assuntos e celebrem, alegrem-se. Por quê? Porque os dias são maus. E eles vão se alegrar onde, pessoal? Na bebida? Ele fala assim: chapa todas. Não, ao contrário, porque a bebida chega numa hora que ela te tira da sua realidade, né? Aí ela não te coloca em realidade nenhuma, ela te coloca, você pode até sorrir com ela, mas você está fora da sua realidade. Ela te faz esquecer por alguns minutos ou momentos alguns problemas. A droga, a mesma coisa, é um anestésico temporário, não é isso? Por isso que ele fala: alegrai-vos no Senhor. E aí que eu te falei que é uma demanda de aprender, porque talvez você nunca aprendeu isso. A alegria espiritual, ela não é um sentimento de prazer ou êxtase decorrente de certos momentos felizes na vida. É um estado de espírito. É ter informações tão sólidas dentro de você que, independente da tristeza que você for submetido, você está nesse lugar. Não estou falando de um lugar bobalhão, fora da realidade. Eu estou falando de um lugar de certeza. Isso não vai mudar. Aquilo não vai mudar. Deus não vai mudar. A minha expectativa não vai mudar. Entendeu isso? E isso gera como se fosse um muro de proteção contra esses ataques a esse estado de espírito chamado alegria. É uma plena consciência que você está calçado com a esperança e a sua esperança está no lugar certo. Se a minha esperança estiver no que A, B, C, D pode fazer por mim, em algum momento eu posso me entristecer. Sim ou não? Pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, pode ser qualquer pessoa. Escreve o que eu vou te falar. Ninguém tem a obrigação de te fazer feliz. Ninguém. É alegrai-vos. Entende isso? Vou nos casamentos, aí o pastor tá lá, né? O casalzinho ele vai casar. Aí o pastor tá lá. Aí ele fala assim: faça feliz, tal. Aí é bonito ali. Sim ou não? Aí você se compromete a fazer o fulano feliz, tal. Como se a gente conseguisse fazer isso para sempre. No meu eu consigo, né? Né, Vaninha? No meu é 100%. Hoje a Damari chegou e falei assim: que olha pra cara da minha esposa e se ela tá feliz. Aí ela olhou, né? 10 anos de casamento, porque, né, ele tá feliz. Né, Vaninha? A Vaninha chegou aqui toda maquiada, 7 horas da manhã, já estava toda alegria, beleza. Gente, alegria também não tem a ver com negar a dor. Negar as tristezas, as fraquezas, as perdas. É possível você estar sofrendo e ainda assim dentro de você ter uma coisa sólida de expectativa que não te desestabiliza, chamada alegria. Mas ela tem que ser no Senhor.
Se ela for em qualquer outra pessoa ou em coisas, você vai correr um grande risco. É nítido que também ocorrem situações ou inimigos que ajudam a capturar esses momentos que a gente experimenta também, né? Como é bom a gente estar num ambiente seguro, né? Onde a gente pode comer um churrasquinho junto, sair junto, cantar junto, não é isso? Como é bom poder falar a verdade, como é bom a gente ir num jogo de futebol junto, não é gostoso? Aquele clima ali, você está no mesmo propósito, mesmo objetivo, os dois querem a mesma coisa, legal. Mas existem realidades que podem também funcionar como agravantes em roubar esses momentos da gente. E a primeira delas, que eu quero sinalizar, o primeiro ladrão da nossa alegria, se chama circunstâncias. As circunstâncias, né? Acidentes, enfermidades, divórcio, vestibular, falência, quebrar uma empresa, né? Desemprego, fome. São situações que de fato desestabilizam qualquer ser humano, sim ou não? Qualquer pessoa vai encarar uma dificuldade mediante circunstâncias da vida. Fato é que as circunstâncias irão acontecer. No mundo teremos, vai acontecer. A questão é como iremos responder a essas circunstâncias. E eu me lembrei de Abacuque. Abacuque começa o livro dele, abre lá comigo. Abacuque capítulo 1. Pode ir lá em Mateus, aí você vai voltando para te ajudar aí a achar. Vai em Mateus e aí volta o tiquinho. Abacuque 1. Abacuque 1, olha só, versículo 2. Abacuque 1, 2. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, o Senhor não me salva. Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso a lei é frouxa, e o julgamento nunca se manifesta, pois o perverso se aproxima do justo, e assim o julgamento prossegue errado. Abacuque, em algum momento, um momento profético, né? Ele é colocado num lugar mais alto em Israel e começa a olhar para o povo e ele começa a falar o seguinte: o ladrão está tendo vantagem sobre o honesto. O violento está tendo vantagem sobre o pacificador. E isso começa a indignar ele, por quê? Porque as circunstâncias vão sendo colocadas na frente dele e aquilo vai... Entende isso? Já aconteceu com você? Você começa a se indignar de tal forma que você acha que Deus está fora do cenário. Não, por que Deus não resolve isso? Será que Deus não está nisso? Deus não está vendo? Deus está cego? Está dormindo? E aí várias coisas acontecem com Abacuque, né? E nesse momento aqui, Judá seria invadido pelo exército babilônico e iria levar cativo vários homens daquela nação, né, como escravos. E o profeta está vendo isso acontecer e fala: mas Deus, o Senhor não faz nada. E aí ele, no final do livro, ele tem um ajuste de percepção sobre Deus. Deus chama ele para mais perto e fala assim: a questão não é o que você está vendo, é de que ponto você está vendo. Pessoal, não tem como eu levar o microfone, mas uma coisa é eu olhar vocês daqui, não é isso? Outra coisa é eu olhar vocês daqui, ó. Sim ou não? Lá é uma coisa, aqui é outra coisa. O que eu estava vendo lá, aqui eu posso ver diferente. Sim ou não? O que Deus fez com Abacuque foi exatamente isso. Ele só tirou ele do lugar que ele estava vendo, porque estava enxergando muito viciado. Ele estava olhando já programático. Precisava
tirá-lo do lugar de conforto para ele enxergar como Deus queria que ele visse. E aí sabe qual é a oração final dele? Oração final de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, nos campos não produza mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, nos currais não hajam gado, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E eu estava estudando isso, eu perguntei assim, o cenário pode ter mudado, as coisas em Judá pode ter mudado, o cativeiro babilônico não aconteceu. Não! Ele está falando isso no mesmo momento que ele falou o capítulo 1, não é uma história de dias, é uma história de momento. Ele está no mesmo momento olhando de um ponto diferente, olha que legal. Deus falou assim, para de olhar só através de você, olha através de mim. Eu vou usar esse cativeiro para ensinar o meu povo. Entende isso? E às vezes a gente foge das circunstâncias, não é isso? Quem gosta de fugir um pouquinho das circunstâncias? Lembra do Elias? Elias, Deus o chama como Elias, né? Profeta. O faz enxergar, porque o profeta enxerga o que a gente não enxerga. Ele começa a profetizar, não é isso? E aí Deus faz o seguinte, e agora vai Elias, aí uma mulher manda uma ameaça para ele, Jezabel, ele corre para dentro da caverna e fala, Deus, me mata aqui. Não quero não. Não, o Senhor não está comigo, o Senhor... Aí Deus fala, vamos ver quem que vai te servir o alimento hoje. Aí vem um garçom do céu. Coloca lá. Elias, é o seguinte, vamos lá? Não, eu estou sozinho nessa. Sozinho? Não, é o seguinte, eu estou te dando o privilégio de trabalhar comigo. Se você não quiser, eu tenho mais uma galera que não se dobrou. Você quer ir ou não? Eu estou te dando o privilégio. Você não fica nessa de ficar murmurando e reclamando, não, que eu te tiro do negócio. Vai ou não vai? Aí Elias, mas o senhor não está fazendo, o senhor, peraí. Você quer ser Deus? Então deixa eu ser Deus, seja só meu profeta. Sai dessa caverna e vai fazer o que eu te falei. Às vezes a gente se acovarda tanto em circunstâncias que nós não nos tornamos merecedores de conquistá-las. Que nós somos covardes. Ontem eu atendi um amigo, parte da tarde, ele falou assim, eu não sou homem para fugir desse desafio que está na minha frente. Eu já fugi da fome. Eu já fugi de um lar totalmente destruído. Eu já venci isso. Eu já matei o leão. Entende essa fala? E a gente muitas vezes se acovarda mediante as circunstâncias. E Deus talvez só quer nos tirar para a gente chegar de um novo ponto. Salmo 30, não precisa abrir, eu vou ler. Olha, Salmo 30 fala o seguinte: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O negócio é que eu nunca entendi isso, porque teve algumas manhãs que a alegria não veio. Só que a alegria que eu esperava era diferente do que essa alegria do encontro. Quando você tem um encontro e ele estabiliza a sua alma, e aí você está pronto para mais um passo. O primeiro ladrão da alegria é circunstâncias. Tem alguém passando alguma coisa? Quase nada? Né, Rafa? Quase nada, né, Rafa? Liguei para a Rafa essa semana, eu segurando de cá, ela segurando de lá. Para não chorar. E aí, com esse sorriso, rindo. Você já viu ela algum dia, já te cumprimentou sem sorrir? Alguém aqui lembra, sabe disso? Não é a marca dela? Você não sabe o que ela está passando. Né, Rafa? Mas eu falei para ela, você não está sozinho não. Você está junto. Estou aqui. Tem uma família, tem seus amigos, tem o Felipe, tem a Ana, tem. Mas ela não deixou de sorrir. Não deixou de estar alegre. Depois, se você quiser compartilhar, a gente ora junto, tá bom? Fica só o seu critério. Então, primeiro desafio, circunstâncias. Acontece ou não com todo mundo? Segundo, as pessoas, né, pessoal?
As pessoas, o mesmo motivo que Deus usa para nos alegrar, Ele usa para nos entristecer. Alguém? Abandonos, discórdias, traições, maledicências, críticas. Gostam de te criticar em público, mas o elogio é só quando existe, é em secreto. Quando existe, a honra é secreta, mas falar mal é em público. Pessoas têm prazer em expor o outro à vergonha. O outro já está num lugar de vergonha e o outro sente prazer em colocar aquilo à mostra para todo mundo ver. Que coisa horrível. Nem parece que fomos feitos do mesmo lugar, do mesmo bar, da mesma matéria. E você me pergunta, o que fazer com essas pessoas para me livrar ou me vacinar contra essa tristeza? O que fazer? O mesmo que Jesus fez. Na cruz, ao tomar a primeira martelada em uma das mãos, Jesus falou 7 frases. A primeira delas foi: Pai, perdoa. Elas não sabem o que fazem. Falou de você? Se não é você, Pai, perdoa. Talvez o máximo que ele fez é o máximo que ele tinha, o que podia. Perdoa. Ele não sabe o que faz. O perdão, pessoal, ele não se aplica somente, ele se aplica especialmente a dívidas impagáveis. Porque tem gente que fala muito assim, banaliza muito o perdão, né? Assim, não, o perdão é tranquilo, só você perdoar está resolvido. Aí você fala, mas eu não consigo, porque... Aí você fala, mas por que você não consegue? Porque é impagável, é irretratável o que ele fez. Aí eu te pergunto, tinha perdão para esses humanos que mataram Jesus na cruz? Tinha perdão para eles? E quem são esses humanos que mataram Jesus na cruz? Quem são? Isso mesmo, eu e você. E se ele te perdoou por isso que você fez, de colocar o Filho de Deus na cruz, por que você não pode perdoar aquele que nem te colocou na cruz? Foi bem mais leve que isso. O problema da falta de perdão é que a gente vai vivendo amarrado a todo mundo que a gente não perdoa. Aquele negócio vai te consumindo por dentro, que você acha que aquela pessoa tem uma dívida com você, só que ela não está disposta a pagar a dívida. Aí você fica cobrando aquela dívida dentro de você da pessoa. Só que a pessoa não vai querer pagar a dívida, ela nem sabe que existe, ou ela sabe, mas não tem iluminação suficiente para reconhecer e falar, perdão, me perdoa. E aí você, por favor, faça um favor a você mesmo. Perdoa. Sem perdão não há alegria. Pelo contrário, uma pessoa profundamente carregada de rancor nunca vai experimentar a alegria. Talvez Deus te trouxe aqui essa manhã para te lembrar. Solte essas pessoas que estão tudo na sua mão com débitos. Lembra da parábola de Jesus? Lembra da parábola de Jesus? Jesus fala assim, olha, eu perdoei fulano, que é você, e aí vem outro que te deve muito menos, você manda matar. E foi isso que aconteceu com a gente, pessoal. Quando Deus te perdoou, era uma dívida impagável. Por que você não pode perdoar aquele que fez uma dívida muito menor? Vou te lembrar uma coisa. Deus é Deus. E você não é. O Luiz até parece com Deus. Tipo assim, uma barba. Mas ele não é, pessoal. O Fernando não é. O Mateus não é. Deus é Deus. Nós não temos direito de cobrar algo que só Deus pode cobrar. Terceira coisa. O terceiro ladrão. Primeiro, então, circunstância. Segundo, as pessoas. Terceiro, as coisas. A gente tem coisificado a vida, né? Nós somos a sociedade mais materialista da história. Ok? Mais materialista da história. Pesquisa revela que 36% dos consumidores fazem compras para aliviar o estresse. Quem não gosta, né, pessoal? E o cartão Black? Alguém?
Não, você chega na fila, o cara, há pouco tempo, chegava na fila, o cara arrancava um black, você falava, tem bala na agulha. Hoje o black tá meio popularizado, você coloca etiquetinha nele e tal. Hoje é o roxinho, né? O roxinho é bom também. Mas quem não gosta, né, pessoal? Tá estressado, tá meio ruim, você fala, me dá um cartão aqui com limite. Gente, outra coisa, não sei se já aconteceu com vocês, já entrou no shopping, tipo assim, você tava de um jeito lá fora, né? Aquele calorão e tal, aí você entra pra dentro daquela porta, ela fecha, muda. Uf. Sim ou não? Abre uma parada assim diferente, cara, acontece um negócio aqui dentro, você se sente dono daquilo, sim ou não? Na sua casa talvez não tenha como é que chama aquilo? Não, aquele negócio do piso assim, tem nas casas aí do Fernando e tal. Não, senhor, aqueles granito, não tem um granito bonito, aí você pisa naquilo, acha que é seu. Você começa a olhar nas lojas, mesmo que você não vá comprar, vai te dando um negócio assim. Quem já conseguiu ir no shopping não comprar nem uma casquinha? Alguém? Porque você entra ali, parece ter um espírito assim, gasta, você pode. Isso vai te trazer alegria, vai, compra. Aqui, os nossos shoppings são templos que transformam pelo espírito que ele carrega e mudam, são capazes de mudar o nosso temperamento naquele momento, sim ou não? Estou estressado, supondo, tá? Estou fazendo uma promoção hoje, quem tolerar até o último minuto da pregação, vou dar uma oferta de R$1.000 que você não estava contando. O que isso começa a provocar na gente aqui? Uma vez eu estava num estudo, foi legal, ele falou assim, pensa comigo, começa a viajar com o fato da possibilidade. Nós estamos aqui, você recebe uma ligação, o Diego recebe uma ligação, o irmão dele liga para ele, aqui, entrei num bolão da Mega Sena, 30 milhões estava, né? Quase joguei isso, 200? 300? Não, tá vendo? Não estou sabendo nada. 300 milhões, o irmão dele liga para ele, entrei, porque crente não pode jogar, entrei num bolão, ganhei, encosta o caminhão, que o negócio está resolvido. Hã? Gente, o que acontece quando ele recebe essa ligação? A gente estaciona ele, né, parou ali, a cabeça dele começa. O que começa a fazer o quê? Amanhã eu vou para Dubai, amanhã eu faço isso, eu vou para não sei o que, não sei aonde, vou viajar, vou comprar aquele carro, uau, agora aquela casa, vou dar uma casa pro meu pai. Não é assim que funciona? A azia até passa, né? A azia passa na hora, não tem doença. Você estava com a perna doendo, já não tem perna doendo, sua perna está boa para... Não é assim que acontece? Olha só, um pequeno exemplo. Eu comecei a falar de dinheiro há 5 minutos atrás e olha como mudou o ambiente. Sim ou não? Coisas. Nós temos coisificado a vida. A vida não é coisas. Quando a gente coloca coisas como fator de nos trazer alegria, a gente vira escravo do dinheiro. Sim ou não? Se você não tiver o último celular, agora vai ser o 14, né? As 14 mil também. Assim, eles vão equalizando. iPhone 14, 14 mil. Aí o 15, no mínimo 15 mil. Entendeu? Aí você não tem, parece que você está atrasado, né? Parece que você é menor. Mas é uma ferramenta de trabalho, beleza, você pode ter, você usa, ok. Mas serve para tudo. Ontem você tinha um carro de 20, hoje o de 20 não serve mais. Aí você compra o de 30 e fica felizão, não fica? Quantos dias dura, pessoal? Até o dia que o colega te dá a carona de 40. Aí você não quer mais usar um de 10, sim ou não? Teria coragem de vender o seu de 30 e usar um de 10? Não tem. Não tem. Ninguém quer voltar. Por quê? Porque as coisas hoje têm comunicado alegria. Só que é uma alegria que pode passar na mesma velocidade que ela chega. Coisas. Com um cenário tão capitalista, e eu sou do capital, com um cenário tão capitalista, não deixe as coisas
coisificar, inclusive as pessoas, as relações, os desejos, né? Cuidado. Se você, mulher, não tiver a roupa da marca tal, não, ok, tenha da outra. E se esforce para ser tão bonita quanto, porque a beleza não está naquela roupa. Quando tirar, está a beleza. Sim ou não? Falam que mulher veste para outra mulher, né? A minha eu fiz um acordo lá atrás, ó, você vai vestir para mim, não é para outra mulher não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque moda muda toda hora para você mudar o... Né? Hoje você usa isso, mas você não pode usar? Como assim? Agora é calça pantalona, há 2 anos atrás era fora da moda, agora já está na moda. Que isso, gente? Coisas não podem comunicar alegria. 4º ladrão da nossa alegria, ansiedade. Sabe qual que é o objetivo do diabo? Fazer com que você viva o hoje, ou preso no ontem, ou alienado sobre o amanhã. Não, nada de olhar hoje. O ideal de Satanás é que você tenha uma vida muito distante da sua realidade hoje. Aí sabe o que a pessoa vive? Ela vive lambendo as feridas do passado, e hoje ela é o que ela era, porque se você não se torna diferente, se você lambe a mesma coisa que você era há 10 anos atrás, então você é a mesma coisa. Ou ela vive ansiosa, ataque, quer dizer, do futuro. Por quê? Porque como o futuro ela não pode controlar, hoje ela está insegura porque o que está à frente é maior do que ela. Resultado, o que ela faz de produtivo chamado vida no presente? Nada, ela não vive, ela vegeta. É uma geração de The Walking Dead. The Walking Dead. São zumbis, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, só sabe que tem que devorar tudo à sua volta. Por que tem que devorar? Para minimamente ter prazer em alguma coisa. E nós fomos criados para ter prazer em 2 coisas. Biologicamente falando, tá? Prazer em 2 coisas. Primeira, quem sabe? Hã? Pode falar, irmã. Na primeira não é essa não. Primeira coisa que Deus fez um humano, certo? Aí ele olhou para ele e falou assim, não, é bom que esteja só. Vou te fazer um auxiliador e você vai... A primeira coisa que Deus biologicamente fez para sentir prazer chama sexo. Foi Deus que fez. Por isso que tem que ser bom. Pode ser mais ou menos, não, tem que ser bom. Que foi Deus que fez. Segunda coisa, comida. Você come, você fica feliz, não fica? Quem quiser me convidar hoje pro... pode ser uma carninha, né? Aquela fraldão uruguaio, gordurinha assim no ponto. Uma comida japonesa também desce. Desce ou não desce? Desce fácil. Uma pizza, né, boa, tem que ser boa, não pode ser lero-lero não, mas uma pizza boa desce também. Macarrãozinho à bolonhesa com bastante queijo em cima. Gente, quando você está com fome e começa a comer, o que acontece no seu organismo? Não vai te dando um negócio assim, ó, que privilégio é esse? Sim ou não? Já está com fome aí, né? Só que o ser humano tem usado as 2 coisas para ir para o inferno. O ser humano tem usado as 2 coisas para ir para o inferno. Cuidado com essas 2 coisas. Cuidado. Comida e sexo. Cuidado. Use ela para o bem. E quando eu falo de ansiedade, é tratado como o mal do século. Nunca antes na nossa sociedade se vendeu mais medicamento antidepressivo do que agora. Estima-se 53,3 milhões de caixas vendidas por ano. 53 milhões de caixas vendidas por ano. Hoje é difícil você conhecer alguém que não toma o remédio. Não é isso? E precisa tomar, porque se não tomar é tratamento. Tem que tomar, beleza, faz o tratamento. Mas tomar até quando? Vai sair disso não? Vai resolver o que faz você ter aquela tristeza, aquele negócio, e vai... Entendeu isso?
Paulo vai tratar o assunto de ansiedade falando o seguinte: ansiedade é se tornar dividido. Estar ansioso, não estáis ansiosos com coisa alguma. Ansiedade é o seguinte, vamos supor que o Mateus não fica ansioso, mas supondo que ele ficasse, vamos supor que amanhã ele tem que fazer uma prova, hoje ele está ansioso, e aí ele sai para jantar com a Camila. O que Paulo está falando? O estar ansioso é dividir uma pessoa. Fica a metade da cabeça dele tentando ficar ali com ela e a outra metade na prova. Acontece ou não acontece? Você fica tão ansioso com o que está a de vir que você se divide. A ansiedade nos divide. Aí o que acontece? Nós não experimentamos vida. Nós dividimos em partes uma pessoa e isso não é possível. São pessoas hoje, na sua maioria, fragmentadas. Você fala assim, bom dia, ela não está ali. Ela te responde, mas ela não te responde. Conhece alguém? Por isso que eu falei do The Walking Dead, entendeu? Porque eles não dão um bom dia, não. Eles já vão querendo comer, né, a pessoa, né? Bom dia. Mas você fala com a pessoa assim, bom dia. Aí ela, bom dia. A cabeça dela está em outro lugar. E ela está no operacional. Aí você fala, e aí, tudo bem? Como é que foi? Seu dia foi bom. Conhece alguém? Pessoas que aceleraram. Fazia. Nada mais perigoso para o ser do que uma vida agitada demais. Nada mais perigoso para o ser do que uma vida agitada demais. Quando a gente enche a nossa vida de coisa, a gente esquece de ser. Quando a gente enche a nossa vida de tarefa, a gente esquece de ser. Você já esteve em algum ambiente que você não precisa fazer nada para ninguém, dar satisfação a ninguém? Aquilo te descansa. Você não está amarrado num cotidiano de prestação de conta. E se você tem filho, então, né? Você tem tempo de ir nem para um banheiro. Aí o que acontece? A Rebeca, fica aí 10 minutos com os dois que eu não aguento mais. Eu preciso de 10 minutos para mim, 10 minutos. Porque a vida é tão agressiva na demanda que existe solução. Paulo fala, apresente tudo a Deus. O remédio contra a ansiedade é apresentar a Deus. Deus, eu estou preocupado com a prova, mas é o seguinte, foi o Senhor que me colocou aqui. Foi o Senhor que colocou no meu coração estudar. Essa prova está aqui. Eu vou dar o meu melhor. E o Senhor, eu tenho certeza que estará comigo lá. Se for para o bem, faça com que eu saia bem sucedido. Se não for para o bem, ok, é a sua vontade. Seja feita a tua vontade. Gente, isso estabiliza a gente. Porque quando a gente vence, beleza. Mas quando a gente perde, quem perdeu? Você. Você é um derrotado. Nossa, mas o Mateus não passou nessa também, não? O cara passa em medicina, mas aí ele não consegue passar, ele é um derrotado. Mas quem falou que é um derrotado? Para fechar, último ladrão. Alguém lembra do primeiro? Circunstância. O segundo? Terceiro? As coisas. O quarto, as ansiedades. E o 5? O passado. Aquilo que aconteceu que você não tem como resolver sozinho. Se você tivesse, você já tinha resolvido. Ninguém aqui é bobo, né? Você não fica com o bicho de pé muito tempo depois que você enxerga que é um bicho de pé, sim ou não? Mas você fica com um bicho de pé na sua alma 10, 20, 30, 40, 50 anos, te corroendo, e você não mexe com ele. Sabe por quê? Você tem mais medo da dor de mexer do que a vontade de ficar livre dele. Não é isso? Uma estratégia antiga de Satanás é: fica lambendo sua ferida. Fica lá. Lembra das palavras malditas. Lembra que o seu nada. Lembra que fulano falou isso. Lembra que seu pai falou aquilo. Lembra que fulano fez isso com você. Lembra que alguém pisou no seu canto. Ele fica te lembrando isso. Isso chama dardo inflamado de Satanás. Não, você tem direito de ser assim mesmo hoje. Aí ele vai te colocando nesse lugar de direito, né? Você tem direito, porque fulano pisou na sua bola. Peraí. Não tem direito de nada. Tem direito de ser feliz. E eu só serei feliz
quando eu decidi ser. Quando eu conseguir pedir ajuda e deixar pessoas entrarem nesses lugares onde estão os bichos de pé, e pode ser que eu não consiga tirar, mas alguém, algum profissional pode me ajudar. E eu vou colocar aquilo para fora. Eu vou tomar um anti-inflamatório, não é isso? Para a sua alma, né? Uma estratégia de Satanás é continuar com um ambiente também de culpa. Ah, mas aconteceu aquilo porque você também era assim. É igual quando foi entrevistar aquela mãe há poucos dias que foi presa por espancar um menininho, de 3 para 4 anos. Aí eles conseguiram localizá-la, né? E aí perguntaram para ela, mas por que você fez essa atrocidade e tudo? Ela falou assim, porque ele chora muito. 3 anos. Criança chorar, gente. É a defesa que ela tem, ué. Agora, se ela for espancada, qual a culpa que ela tem de se defender com o choro e por isso ela tem que ser espancada? Aquilo, quando chegar lá no final da vida, ou no meio da vida, né, vai ter um preço. Ela vai ter que voltar lá e falar, se aquilo a incomoda, tem que tirar. Tem que perdoar, tem que liberar. Porque senão adoece a gente mesmo, sim ou não? Sim. Uma estratégia, então, de Satanás é nos manter presos no passado. Manter a sua vida a realidades antigas, né? Cenários de culpa, dor, frustração. Isso são caminhos que roubam a nossa alegria. Para concluir, ter alegria não significa ter ausência de problema. Inclusive, o que vos fala, né? Meus amigos aqui que conhecem o dia a dia sabem que BO aqui é mato. Conhece essa? BO aqui é mato. Meus, da minha casa, não, tem que a galera não tem nenhum, não. Mas BO aqui é mato. Tem de tudo quanto é cor, jeito, tamanho, cheiro. Mas eu decido hoje, dia 10, 9, levantar e falar, Deus, me faça uma pessoa que vive acima desses problemas, acima das dificuldades, acima do que as pessoas pensam, fazem ou deixam de fazer, acima das minhas ansiedades, acima do meu passado. Meu passado não existe. Um dia eu conversando com a pessoa, ela falou assim, mas eu tenho medo, porque se ele no passado fez aquilo, como é que ele não pode fazer? Eu falei, qual pessoa que fez aquilo? O fulano fez aquilo. Eu falei, quando? Ah, você não vai falar aquilo, você já sabia disso, ele te falou. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, se o pecado foi confessado, Deus o perdoou, Deus não o lembra. E toda vez que você lembra alguém de um pecado que já está confessado, seu posicionamento é do diabo. Porque é o diabo que gosta de fazer isso. Se Deus não lembra mais o que a pessoa fez, por que você gosta de lembrar o que ela fez? Se ela já se perdoou e se arrependeu, o seu lugar naquele momento está sendo de Satanás, não de Deus na vida dela. Deu para entender isso? Pecado confessado, Deus não se lembra mais, só que a gente lembra. E a gente ama lembrar os outros dos pecados deles. Sim ou não? Não precisamos ser daqueles crentes de mente alienada que diz que está tudo bem quando as coisas não estão bem. Os meus amigos me conhecem antes do bom dia. Mas não quer dizer que todo mundo vai me conhecer assim. Mas eu tenho muita dificuldade de conviver com pessoas que dizem sempre que está tudo bem e eu sei, do jeito que ela responde, que não está nada bem. Era melhor falar, estamos indo, estamos vencendo, estamos lutando, estamos no desafio. Mas alguém aqui poderia afirmar categoricamente, está tudo bem? Então pense bem antes de responder, está tudo bem. Pense bem. Precisamos ser pessoas que sabem em quem tem crido
e ter um profundo alicerce na pessoa de Jesus Cristo e na promessa dele. Tudo que você se tornar ansioso para essa vida é pequeno perto da expectativa de um reino eterno. Gente, pensa, vamos sonhar um pouquinho? Podemos sonhar? Para terminar, aguenta só mais um minutinho. Minha Bíblia tem um estudo aqui no final, mas deixa eu fazer um negócio aqui. Bom, tudo isso aqui é palavra de Deus, né? Todo mundo acredita nisso? Palavra de Deus, inspirada por Deus, vivida por homens, na intenção de Deus se revelar e revelar o seu amor a um povo. Bíblia, ok? Tudo isso aqui, ó, que é até a terceira carta de João, tudo isso aqui, ó, já se cumpriu, sim ou não? Isso é história. Você pega lá o testemunho dos Mar Morto, os últimos, cavernas de Qumran, tem pedaço da Bíblia lá. Então, alguém tem dúvida que isso aqui se cumpriu? Alguém? Tranquilo? Até Judas, né? Desculpa. Até Judas. Isso aqui é Apocalipse. Você tem dúvida que isso aqui vai se cumprir? Acho que Deus vai falhar, pessoal? Por que a gente vive como se isso aqui não fosse acontecer, então? Por que a gente vive como se o céu não fosse real? O paraíso não fosse real? O Éden não fosse real? Ei! Lá, Rafa, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter doença. Lá é alegria, pessoal. Entendeu isso? Por que não, gente, viver feliz, alegre, tendo essa convicção que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar? Quero te deixar um desafio. Volte a sonhar. Sabe aqueles negócios que você foi deixando por causa do passado ou da ansiedade do futuro? Chega em casa hoje, pega um caderninho, ou melhor, vai ali no shopping, pede seu marido para chegar para almoçar hoje, passa na Calunga, compra um quadrinho de, como é que chama aquilo? Pode ser post-it, esse negócio chique aí, colorido, e volta a escrever o que você sonhava quando você era alegre, feliz e acreditava no futuro. Escreve de novo, põe lá no seu quarto, põe no banheiro. Vai sair de manhã? Lucas vai sair de manhã? Casado, né, Lucas? Eu não vi. Casado. Vai sair de manhã, pega um post-it, ó, recadinho para a esposa no banheiro. Ontem à noite a Rebeca, ela não está aqui, eu vou encher a bola dela um pouco rapidinho. Ontem ela, antes de dormir, me chamou e falou assim: queria te falar que eu sei. Depois a gente corta essa parte, tá? Tô me achando. Queria falar que é um privilégio ser casado com você. Te agradecer, caminhar do meu lado. Gente, aquilo para mim, eu não fiz nada para ela falar aquilo. Oi? Dormiu de leve, né? Não, dormir não, aí, né? Aí não, né? Não. Que mata no peito, filho. Hã? Tá doido? O chefe até acordou, né, amor? Nada, né? Nada, fica aí. Mas depois dessa, filho, não tem jeito não. Agora você vai ser presenteado, né? Volta. Mas é o seguinte, volte a sonhar, pessoal. A vida é boa. Deus não errou em nada, entendeu? Deus não perdeu o controle de nada. Fala isso para você mesmo. Deus não perdeu o controle. Aconteceu aquilo? Aconteceu. Ele está lá em cima assim, já vi, já sabia. E já sei. Por último, manifeste gratidão pelas pessoas.
Quantas vezes você já agradeceu um amigo? Como a Rebeca fez para mim, não fez, ó? Quantas vezes você já falou assim, obrigado? Ó, sua amizade é... Quantas vezes você já agradeceu o seu marido, sua esposa? Aí, ó. Gente importante. Conselheiro do Galo aí. Aí eu sou. Sou tem que entender, meu filho. Não tem essa não. Outra coisa, pessoal, não se prenda ao momento. O momento passa. O que não passa é a eternidade. O momento, né, Fernando? Faz uma peça, dá errado, faz de novo, dá errado, faz de novo, dá uma parada. Peraí, eu acho que é amanhã que eu tenho que fazer isso. Quando o negócio não está indo, lá fora, aqui a gente dá um tempo, mas volta. Não se prenda a um momento só, a vida é um eterno, né? Eleve a sua visão. Coloque sua visão em coisas... Se você é do alto, coloque sua visão em coisas mais altas que você. Com quem que você anda? Cá para nós. Biel, né, o Gabriel? Menino bom. Águia. Águia. Se ele ficar andando, nada contra as rolinhas, mas se a águia ficar andando com rolinha, aprende a comer ração. Entendeu isso? Quando a águia começa a andar com rolinha, aprende a comer qualquer coisa. A águia tem comida própria. A águia pesca. A águia vai, entendeu isso? A águia se arrisca, mora num lugar alto, pensa em coisas. Águia. Com quem que você anda? Você não anda com ninguém? Tem muita gente que anda sozinho mesmo. A Rebeca está vendo aquela série lá dos reis, lá do Tolkien. E o povo, os elfos, começam a se espalhar e uns são pegos sozinhos pelos orcs. É isso? Não é isso? Aí o orc, quando pega um elfo sozinho, o elfo é muito mais forte que um orc. Mas se 10 orcs pegam um elfo sozinho, está sozinho ou está em bando? Com quem você anda? Se alimente da verdadeira esperança. Sabe por que a gente está falando isso aqui hoje? Porque eu acredito em tudo que eu acabei de falar. Porque eu acredito que esse pouquinho de Bíblia aqui vai se cumprir. Não é uma historinha, vai se cumprir. E eu estou acreditando nisso com toda a minha força, com toda a minha vida, com a minha família, com meus amigos, com meus irmãos, com meus pais. Porque Jesus é bom. Deus é bom. Ele cuida de nós. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, queridos. Deus falou alguma coisinha? Te convido à fragilidade. Te convido a desnudar suas resistências, né? Enfraquecer. E orar comigo pedindo Deus para entrar nesses lugares fechados há mais tempo, empoeirados, lugares onde você foi machucado, onde falaram coisas a seu respeito que roubou a sua alegria. Eu te convido a visitar de novo as suas expectativas a respeito do que as pessoas podiam fazer por você. Talvez as coisas não saíram como você esperava e aí você perdeu a alegria. Eu te convido a pensar naquele dia que alguém te tocou de uma forma indevida ou tentou te tocar de forma indevida e isso roubou a sua alegria. Eu te convido a olhar para aquele lugar de ausências, onde todos os dias você olha para aquele lugar e sente falta de alguém, porque esse alguém não existe mais. Eu queria te lembrar que talvez ele não existe aqui,
temos expectativa e esperança. Que um dia estaremos com Deus e a sua família, Deus e a sua família, para todo sempre. Eu te convido a olhar para as suas ansiedades, o que rouba os seus pensamentos. Eu te convido a olhar com as pessoas às quais você está andando, quais os convites você tem recebido. E por último, eu te convido a exaltar, colocar Deus de novo no lugar mais alto. Deus não falha, pessoal. Vamos te exaltar, Senhor. Quando nós cantarmos esse pedaço de novo, coloque Deus acima de cada área que nós citamos aqui. Cada dificuldade que você está vendo. Comece a olhar para elas e declarar: nós te exaltamos acima dessa situação. Ainda de olhos fechados, receba essa canção. Deixa Deus ministrar no seu coração pelo Espírito Santo. Tu és Senhor, exaltado sobre toda a terra. És exaltado acima de tudo, acima de todos. Tu és Senhor, exaltado sobre toda a terra. És exaltado acima de tudo, acima de tudo. Isso, coloque Deus no lugar mais alto. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, ó Senhor. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, ó Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor, exaltado sobre toda a terra. És exaltado acima de tudo, acima de tudo. Aleluia. Tu és Senhor, exaltado sobre toda a terra. És exaltado acima de tudo, acima de todos. Te exaltamos, te exaltamos.